gravar. Fechar minha guarda-roupa aqui. Compartilhar tela. Então, eu estava falando agora sobre essas referências aqui. Sabe, ansiedade, que você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e fica apavorado para ver se vai conseguir fazer? Então, eu tinha muita ansiedade na redação, de tentar colocar tudo que eu sabia sobre aquele assunto e no fim não ficava aprofundado, não ficava bem explicadinho. E foi o que aconteceu aqui, né? Então, eu tenho a citação de 3 obras, 2 contos e um romance, mas não falei direito sobre nenhum deles, então isso não fica tão legal na redação. Então, sugiro que vocês leiam esses contos, os 2, e Memórias Póstumas eu já vou explicar como é que a gente pode relacionar. Tá? Para lembrar, o caso da vara é um conto que fala sobre um rapazinho que fugiu do internato, ele estava estudando para ser padre, e ele foi para a casa do padrinho dele. Chegando lá, a madrinha estava ensinando costura para várias meninas e entre elas tinha uma moça que era negra. E ele gostou imediatamente daquela menina, a menina gostou dele, eles trocaram olhares assim e ele teve uma sensação de querer proteger aquela menina, de ter simpatizado com ela assim de uma maneira muito imediata. Mas ela comete um erro na costura e a madrinha pede para ele alcançar para ela a vara porque ela vai dar uma surra na menina negra. E o conto, a maior parte do conto, ele se dá nessa reflexão. Será que eu alcanço a vara para ela bater na menina que eu gostei? Ou eu enfrento ela, mas eu pedi para ela me ajudar a fugir do seminário? Então ele coloca na balança. Teu bumbum tá bem, meu Deus, tu veio mostrar o bumbum. Tem uma criança com o bumbum de fora aqui. Teu bumbum tá bem? Vamos botar aqui a calça. Agora... Mamãe ursinha deve estar lá no teu quarto. Vai lá. Desculpa. Então, ele coloca na balança os seus próprios interesses e o bem-estar da menina negra, tá? Então, isso a gente pode colocar dentro do nosso texto e fazer uma analogia com o que acontece na sociedade. Muitas vezes, o preconceito acontece nesse peso entre o bem-estar de um e outro. Um caso são as cotas. Difícil. Desculpa, pessoal. Então, por exemplo, o sistema de cotas, né? Tem muita gente que é contrária às cotas porque pensa, é uma pessoa que vai tirar a minha vaga, ou ele poderia estudar e se esforçar mais e não depender das cotas. Enfim, dá para fazer uma correlação com essas questões. E o pai contra a mãe, esse é sobre um homem branco que trabalha catando escravos fugidos. E ele tá quase sem dinheiro, ele não encontra mais nenhum escravo e ele tem um filho em casa recém-nascido, a esposa, e ele precisa de dinheiro para comprar alimento. E ele descobre que tem uma negra grávida que fugiu do seu senhor. Ele vai atrás dessa mulher. Quando ele encontra, ela tá super grávida e ela implora para que ele não entregue. E novamente, existe aquela balança entre aquilo que é bom para mim e colocar o meu bem-estar na frente do bem-estar do outro. Ele pensa, ela está grávida, ela vai sofrer se eu devolver ela para o patrão, para o dono dela, uma escrava. Mas se eu não entregar, eu não vou receber o dinheiro e o meu filho vai passar fome. Então ele coloca ele em primeiro lugar. É uma analogia à supremacia branca, a esse desejo de supremacia. Então a gente pode usar dessa forma. Memórias Póstumas de Brás Cubas, na figura do escravo Prudêncio. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um fragmento do livro que quando o Brás Cubas é criança,
existe um negro na casa dele que é um negrinho, é uma criança. E ele é um escravo que tem mais ou menos a idade dele. E lá no capítulo Menino Diabo, que é o capítulo que ele conta sobre a sua infância, ele narra lá que ele sempre brincava de andar a cavalo no negro Prudêncio, no negrinho. E açoitava ele como se fosse um cavalo e humilhava ele dessa forma. E o livro conta que, lá no final da narrativa, que o Prudêncio cresceu, ele se tornou um negro alforriado, que ele próprio comprou outro negro e fazia a mesma coisa, submetia o escravo que ele comprou da mesma forma que ele era submetido à humilhação. Tá? Então, esse ciclo de violência, de humilhação que o Machado de Assis observa também. Lembrando que o próprio Machado de Assis era mulato, certo? Aqui também eu falei sobre músicos, né? Junto do autor realista figuram muitos músicos como Milton Nascimento, líderes como João Cândido, Almirante Negro e inúmeros atletas. Vejam que foi uma salada de exemplos e nada explicado, tá? Então, volto a repetir, isso não é o ideal, isso não é o legal. Eu coloquei aqui no material porque a ideia era usar esse material e ir explicando, né? Até aquilo que se fazia no passado em redação e que agora não se faz mais. Mas cada uma dessas referências, elas podem ser usadas isoladamente nos textos. Você pode escolher qualquer uma delas para ilustrar a sua redação. Então, o Milton Nascimento, ele é um letrista, um musicista mineiro. Ele produziu músicas lindíssimas. Sugiro fortemente que vocês procurem no YouTube para conhecer, pelo menos. Ele na sua fase, quando ele era mais jovem, que tinha uma voz perfeita. Agora ele já está com a voz um pouquinho debilitada pela idade, mas sempre foi um artista maravilhoso. O João Cândido, eu acho que vocês estudam, né, no pré-vestibular ou no ensino médio. Ele é aquela figura histórica que faz parte da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata era relacionada aos quem servia na marinha, os negros que serviam na marinha ou trabalhavam como estivadores. Eles apanhavam de chibata apesar de serem homens livres já. E aquela situação foi se tornando cada vez mais insustentável. Dá para fazer uma ótima relação com se cair no vestibular ou no Enem, se mudar o ministro da educação, senão esses sistemas assim não vão cair. É uma ótima relação com o que acontece hoje, com o que aconteceu com o George Floyd. Essa questão da violência extrema direcionada à comunidade negra. Então, aqui na Revolta da Chibata, é um excelente período histórico para você correlacionar com a questão do racismo, com a questão da violência contra a comunidade negra, tá? Porque eles eram negros libertos, mas apanhavam com a chibata e se revoltaram contra essa situação e todos os outros maus tratos que eles sofriam e foram terrivelmente massacrados nessa revolta. A maioria dos líderes e dos negros que se rebelaram nessa situação aí da revolta da chibata, eles foram assassinados. João Cândido não foi na época. Esses nomes corroboram com os argumentos de que a discriminação racial não se sustenta em bases científicas ou históricas. Isso é uma conclusão bem óbvia, né? Infere-se que mesmo a nação tendo abusado sistematicamente dos negros, esses nos legaram muito mais do que o trabalho braçal, destacado em O Mestiço, que é outro quadro do Portinari. Eles alimentaram nossa literatura, música, usos e costumes. Portanto, hoje é justo e necessário o fomento de ações afirmativas, como as cotas nas universidades e nos concursos públicos, inserção do tema racismo nos currículos escolares como ferramentas para dirimir a insustentável segregação racial. Essa conclusão aqui é uma conclusão que ficou mais estilo vestibular, tá? Porque ela retoma o tema, retoma a contextualização lá da introdução, ela até apresenta algumas ações, mas essas ações não são ações do estilo Enem, tendo os 5 elementos apresentados ali. É uma ação mais genérica. Tá?
Ainda sobre o tema racismo, aqui tem outra redação que foi produzida por uma aluna também já faz bastante tempo. Ah, tá, deve estar quase se formando, a Andressa, agora. Ela entrou pelo sistema CAF, não me lembro em qual cidade. E aqui é uma redação sobre o racismo nas redes sociais, na internet. Então, aqui é para vocês perceberem algumas daquelas referências da redação anterior, adaptadas para uma situação um pouquinho diferente, que é o racismo nas redes sociais. E aqui também tem algumas outras referências que vocês podem usar. Por exemplo, aqui na introdução ela usa um conto do Monteiro Lobato, que vocês podem buscar e fazer a leitura também. Eu vou ler agora a introdução e comentar ela. No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, Dona Inácia apelidava a pobre criança órfã que vivia pelos cantos da casa de peste, coisa ruim, sujeira, bubônica, pela sua cor mulata. No entanto, a obra não se restringe apenas ao papel. Ela se torna tão real no contexto atual brasileiro, pois é visível a enorme intolerância racial presente nos discursos de ódio nas redes sociais. Dessa forma, é imperioso que o racismo, em qualquer esfera social, seja analisado e penalizado, para que as marcas do passado não se proliferem no agora. Tá? A introdução ficou excelente com esse conto. Tá? A única coisa que eu mudaria assim, para uma situação mais atual de escrita é pegar essa tese aqui e fazer uma tese A e B, dividir bem direitinho o que vai ser desenvolvido no primeiro parágrafo e o que vai ser desenvolvido no segundo parágrafo. Aqui tem as referências da outra redação adaptadas, para vocês terem uma ideia de como dá para fazer, certo? Eu vou passar no grupo agora ali a proposta de redação sobre o racismo nas redes sociais e os quadros do Cândido Portinari e algumas dessas referências, desses tópicos para desenvolver a redação sobre o racismo. Alguma dúvida, pessoal? Vou abrir o bate-papo aqui. Que lindinho, que amorzinho, que dengo. São os fofinhos, né? Dão trabalho, mas são fofinhos. Perguntas, dúvidas, comentários, fofocas, afins. Vou desligar aqui para o pessoal não ficar injuriado.